Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Millennium Talks. Hoje a gente vai estar recebendo aqui o Leandro Narlock, autor da série, né, Guias Politicamente Incorretos, aí, falou da história do Brasil, da história do mundo, e agora está falando do meio ambiente, esse tema super polêmico, que dá bastante tema aí para debate e que a gente observa, né, muitas vezes, inclusive, sem a abertura e sem a análise de dados que deveria pautar um debate tão importante quanto esse. E o Narlock, nesse livro novo dele, se propõe a fazer isso, né? Fazer provocações, trazer dados, trazer evidências, trazer um ponto de vista muitas vezes diferente daquele dominante. E por isso que é tão importante a gente debater esse tema, falar sobre esse novo livro do Narlock, nesse bate-papo que a gente está começando agora. Vou falar aqui rapidamente como a gente costuma fazer, né? Uma breve biografia aqui do nosso convidado e depois a gente já passa para as perguntas e para o bate-papo com ele. Então, o Narlock é formado pela Universidade Federal do Paraná, né? Trabalhou como repórter da Veja e editor nas revistas Super Interessante e Aventuras na História. Como eu falei antes, é autor de best-sellers como Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, da América Latina e do Mundo, e agora então lançando o Guia Politicamente Incorreto do Meio Ambiente. A gente vai tratar aqui dos diversos temas que o livro aborda. Eu já comecei a ler, tive no lançamento recentemente do livro aqui em São Paulo. Comprei o meu, já peguei meu autógrafo e já comecei a ler. E estava comentando até com o Narlock, já a introdução ali, a apresentação do livro é um baita convite para ler o livro inteiro. Você já tem ali uma noção muito bacana do que vai vir pela frente e realmente ele gera aí uma série de provocações, instiga, né, para a gente refletir a respeito dos temas relacionados ao meio ambiente. Narlock, obrigado aí pela presença, por bater esse papo conosco. Eu vou começar já te passando uma pergunta. Você, como a gente comentou antes, já cutucou vários vesperos, né? Com especialmente os professores de história. E o que te motivou a entrar nessa temática do meio ambiente, né? Como nasceu a ideia do livro, desse novo? Beleza. Bom, Wagner, obrigado pelo convite, cara. Adoro o Instituto Millennium lá desde 2005, né? Tá fazendo agora 20 anos. Aprendi muito com os textos do Millennium nesse tempo todo, então um prazer estar aqui e participar do podcast. Cara, o que eu gosto, né, como você falou, o que eu gosto é de cutucar vespeiro, né? Então as pessoas, às vezes parece que as pessoas elas funcionam com uma linguagem Lego, né? Elas vão juntando pedacinhos coloridos de pensamento. E eu às vezes me irrito um pouco com toda a repetição, todo o tabu, né? Essa coisa de ideias sagradas e tento desmontar esse Lego, né? Nem sempre dá certo, né? Por exemplo, um tempo atrás eu estava irritado com as mulheres, as doulas, que defendem parto natural, né? Porque o parto natural, porque a máfia da cesárea e tal. E eu falei, quer saber? Vou criticar o parto natural. Daí fui pesquisar, tentar achar vantagens da cesárea, fui e não deu certo, né? Tipo, o parto normal é muito melhor, não tem jeito, né? Se a mulher pode fazer, se ela topa fazer, se ela aguenta a dor, é melhor. E raios, odeio quando isso acontece. Mas, enfim. Mas muitas vezes outras dá, né? Então, em algumas áreas, né, a ciência parece que a universidade ela acaba perdendo o seu foco, né? O foco da universidade deveria ser defender a verdade, né, e tentar achar políticas públicas eficientes para problemas que a gente tem hoje. Mas muitas vezes ela se perde em ideologias, né? Vai criando tabus, vai criando camisas de força intelectuais. E é ali que eu gosto de atacar, né? Mexer nesses vesperos. E isso tem alguns assuntos que isso é muito clássico. Assim. Então você tem, né, na história do Brasil, né, personagens da história do Brasil, cada lado tenta endeusar sua história, vender sua narrativa. E se você ataca, é meio que um golpe narcísico, né? A pessoa fica muito furiosa com você. Então, apanho que só vendo, né? Como me chamam de revisionista, negacionista. Mas o que eu faço é simplesmente, como jornalista, ler. Né? A história do Brasil nos anos 90 foi muito boa, muito bem feita. Assim, você tinha muito livro bom que não tinha chegado ao público, né? E agora a mesma coisa com o meio ambiente, né? Existe um mito de que a ciência está do lado da Greta Thunberg. Até tem uma charge em relação a isso, qualquer coisa a gente coloca aí depois.
A ciência está do lado da Greta Thunberg, do alarmismo, da ideia de que vivemos uma ameaça existencial, e do outro estão os negacionistas. Né? Na verdade, não é bem assim. Né? Tem muito cientista, muita ciência boa, de universidade grande, falando coisas que a Greta acharia negacionista, né? Ou a Marina Silva e tal. Você tem aí um corolário, né? de posições, de nuances, assim, entre o cara que fala que não existe nenhuma mudança climática, nada disso, que é conspiração do Soros e tal, para esse outro lado. E, cara, eu achei muita coisa, velho. Eu fiquei surpreso, assim, né? Eu comecei a me interessar por esse tema em 2020, né? Que eu estava escutando, até conto isso na introdução, né? Era pandemia, meu filho estava lá tendo aula online, meu filho estava com 10, 11 anos, estava tendo aula online, e eu ficava só escutando a aula dele, né? E era só culpa. Né? A aula não era de conhecimento, era a aula de transmissão de culpa. Então, tudo era... Parece que a escola colocava uma lente para o aluno enxergar o mundo de forma problematizadora, né? Um raio problematizador. Então, o alumínio, a história do alumínio é linda. Né? O alumínio era um metal precioso, cara, há poucas gerações atrás, né? Há 150 anos atrás. E hoje ele é ridiculamente barato. Né? E isso porque dois jovens, um de 22 e um de 23 anos, ao mesmo tempo, inventaram a forma de usar a eletricidade para separar o alumínio. Mas a escola só via isso como a exploração da bauxita, causa impactos sociais e econômicos. Né? Ali eu percebi, né, com o tédio do meu filho enxergando a aula, eu percebi que essa escola que quer formar cidadãos rebeldes, na verdade, ela forma desinteressados. Uhum. Né? Ela forma pessoas que falam, lá vem esse discurso de novo, né? Lá essa chatice de novo. Então eu tentei resgatar um pouco o fascínio, né? Pô, vamos tentar celebrar um pouco as conquistas humanas. É claro que teve muita devastação, a gente tem que pensar no meio ambiente, mas vamos tentar olhar para isso de uma forma mais conciliadora e mais otimista. Né? Esse é um ponto super importante, porque a humanidade ela construiu tantas coisas incríveis, né, ao longo do tempo, especialmente se a gente pegar o recorte dos últimos 2, 3 séculos, o que foi desenvolvido, aprimorado, os avanços científicos, as grandes conquistas. O homem foi à Lua, conquistou o espaço, enfim, tantos avanços também para a qualidade de vida. Né? Hoje, pessoas de renda média relativamente baixa têm vida melhor do que reis tinham há 2 séculos atrás, com facilidades e acesso a tratamentos e confortos que pouquíssima gente tinha. Nem precisa voltar 2 séculos, pode voltar 50 anos, 100 anos atrás. Então, a gente também entender e valorizar essas conquistas humanas, acho que faz muito sentido. E como você colocou, tem até um efeito psicológico, né? Porque você tem o lado de... se você traz muito esse olhar de problematizar, você gera um desinteresse, gera uma depressão quase, né? Uma depressão. E quando você olha para o futuro com otimismo, quando você, poxa, eu posso conquistar mais coisas, eu posso fazer coisa diferente. Pô, vamos, de repente, esse projeto de ir a Marte. Pô, que loucura, né? Ir a Marte, mas ter um grande sonho ajuda as pessoas a avançarem, a terem até uma vida mais feliz, mais, né, a busca de realização e tal. Eu fico imaginando para o futuro, assim, né? Daqui 60 anos, o pessoal vai estar com teletransporte, vai estar, sei lá, doenças, né? Câncer, AIDS, tudo vai ter acabado e as pessoas vão estar muito revoltadas porque não estamos seguindo o novo parâmetro que algum intelectual de igualdade, que algum intelectual criou e estão muito furiosas. Né? Então, porra, vamos tentar baixar as armas um pouco. Né? E outra coisa que eu achei interessante da sua primeira resposta é sobre essa questão do papel da academia ou da ciência, né? Ou até o papel do jornalista. Você falou, olha, às vezes eu tenho uma hipótese, acho que ela vai num determinado sentido, eu vou lá, faço a pesquisa e de repente não era bem aquilo. Né? Você deu o exemplo do parto normal da cesariana. E essa assim, é a posição honesta. Né? Você parte de uma hipótese, evidentemente, mas... Você vai atrás das informações, dos dados, das pesquisas, de maneira diversa também, não vai olhar só uma linha ou só uma escola de pensamento. E aí você vai ver, olha, com base em tudo aquilo que eu pesquisei, de onde eu fui buscar as informações,
dá para ir por esse caminho, ou por aquele. O que a gente vê muitas vezes é que você, ou as pessoas, né, acabam, por questões ideológicas, e aí pegando seu exemplo também, ó, eu tô com a hipótese que a cesariana é melhor. Então, eu só vou pegar dados que embasem a minha ideia de que a cesariana é melhor. Em que pese tem várias outras, ou a maior parte da pesquisa ou das evidências mostrando que o parto normal é melhor. Então, essa honestidade, essa abertura também, deveria ser o papel de todo jornalista, de todo acadêmico, né? Não, total. Eu estava até vendo... Teve uns meses atrás aqui em São Paulo um festival de documentários ambientais. E daí um dos principais deles era, acho que é Um Mundo de Plásticos, alguma coisa assim sobre microplásticos, né? E daí a documentarista entrevistou o médico que achou microplásticos na placenta, um italiano. Acho que era na placenta ou no cérebro, não me lembro. Na placenta. E dali, de repente, ele fala assim, porque o objetivo do nosso trabalho é a rebelião. Ali a confiança, a minha confiança no trabalho dele se desfez em micro pedaços, entendeu? Porque, peraí, o seu objetivo tem que ser a verdade, né? Ali fala, esse cara talvez ele tenha exagerado, visto que aquele pontinho azul ali é o microplástico ou não. Então, né? E tem na ciência climática, se a gente já pode entrar nisso, está uma polêmica grande em relação a isso, né? Porque tem, por exemplo, uma organização chamada World Weather Attribution. Eles tentam vincular eventos extremos com o aquecimento global. E a pesquisadora, ela foi flagrada numa entrevista, a fundadora, falando: o nosso objetivo é a litigância climática. Eles estão querendo imitar a litigância que aconteceu contra a indústria do tabaco, né, pedindo indenizações da moçada que teve câncer do pulmão e tal, fazer a mesma coisa com o clima. E ali também, peraí, o teu objetivo tem que ser a verdade, né? E não à toa, essa instituição, a gente pode falar dela mais para frente, ela faz quase fraudes científicas nos seus trabalhos, sabe? De tentar empurrar demais a coisa para um lado ou para o outro, assim. E não dá, né, cara? Você tem que traçar a sua conclusão, principalmente o cientista, né, cara? Eu sou só um jornalista. E eu já digo logo na cara que eu sou politicamente incorreto, né? Então, o cientista mais ainda. Cara, a conclusão é essa. Não vai vender esse paper, o pessoal não vai aceitar, dane-se. Né? A conclusão é essa. Deveria ser a busca pela verdade, né? E a ciência falível e questionável, né? Porque esse é também outro ponto interessante. Durante a pandemia se criou a figura de que a ciência é una, indivisa e inquestionável, né? Sim. Ela é uma só. E, na verdade, assim, uma das principais características é você ter a possibilidade de questionar. Senão a gente até hoje estava pensando que o Sol girava em torno da Terra e não o contrário. Você ter essa possibilidade de questionar, de você analisar as evidências, trazer novos dados, trazer novos pontos de vista é fundamental para o desenvolvimento da ciência, né? Total. E não à toa o Galileu, né? Falando do Galileu, muito cientista foi contra ele, né? Hoje a gente tem a ideia de que a ciência estava do lado do Galileu e a religião estava do outro, né? Mas, na verdade, os caras que denunciaram primeiro o Galileu, teve até um cara que escreveu um livro chamado Contra o Movimento da Terra. E esse cara era um cientista, né? O Galileu, ele foi na Universidade de Pádua, se não me engano, e mostrava lá no Neta, mostrava as luas, tal, dos planetas. E o pessoal, não, isso é ilusão, né? Então... Porque tem aquela ideia do paradigma, né? O cara não quer largar o paradigma dele, né? O que ele já fez a vida dele naquela ideia, agora vai ter que mudar tudo. Então a ciência resiste também, né? Eu acho que tem dois pontos que a gente abordou aqui que vale a pena a gente aprofundar um pouquinho. Um deles eu acho que é um dos temas mais interessantes do livro, e tem vários, né? Mas dessa questão de justiça climática que você falou, né? De você ter... muitos ativistas, muitas organizações querendo, inclusive, essa reparação por eventuais fenômenos climáticos ou desastres ambientais. E nas suas pesquisas você mostra que não é bem assim, né? Talvez tivesse que ser até o inverso. Conta um pouquinho mais sobre isso. Pois esse é o capítulo aí mais... acho que a pergunta mais ousada que eu faço, né? Primeiro, assim, vamos admitir, né? O pessoal, os ativistas aí da justiça climática, eles dizem que os pobres sofrem mais, os países pobres sofrem mais com mudanças climáticas causadas, em parte, pelos países ricos, né? Isso é verdade.
Isso é meio óbvio, na verdade. Né? Ainda hoje, ser rico significa estar protegido do clima. Né? Uma pessoa pobre, quando ela enriquece, ela vai morar numa casa melhor, com paredes melhores, com uma janela, né, dupla, às vezes, na Europa. Ou ela compra um ar-condicionado, compra um carro protegido com ar-condicionado que ela não precisa andar no calor ou no frio. Né? Então, grande parte do nosso dinheiro serve para a gente se proteger do clima. Então, é natural que as pessoas que não têm grana sejam mais expostas ao clima. Né? Isso é verdade. O mundo rico emitiu mais carbono, claro que foi justamente isso que os tornou ricos. Né? Isso está mudando rápido. Né? Dá uma olhada só nesse dado. Em 2020 e 2021, a China produziu mais cimento do que os Estados Unidos em todo o século XX. Então, em 2 anos, a China produziu mais. Impressionante. Impressionante, impressionante. E, então, isso já está mudando. A Índia, até a gente vai falar sobre isso depois, a Índia já produz mais carvão mineral do que os Estados Unidos e a Europa juntos por ano. Né? Então, daqui a pouco, todo mundo vai ter que pagar. Né? O que mais que a gente pode admitir sobre isso? Bom, acho que é basicamente... muitas empresas lucraram emitindo carbono? Claro. Né? No Brasil, você tem 69 bilionários, se eu não me engano. Deles, 6 são indústrias de cimento. O cara mais rico da Suíça e da Índia, indústria de cimento. No mundo todo, porque como é uma indústria pesada, que tem uma barreira de entrada muito alta, geralmente é uma indústria muito concentrada. Né? Você tem aí o grande industrial de aço, de carbono e tal. Emitiram muito carbono na atmosfera essas pessoas? Sim. Mas por que eles fizeram isso? Né? Aí entra um viés assim, moralista, por exemplo, da Greta Thunberg, de achar que essas pessoas são más. Meu Deus, eles nos prejudicaram, eles quiseram nos prejudicar. Não é isso. Né? As pessoas, os empresários forneceram aço, cimento e com os quais se faz concreto para atender necessidades urgentes da humanidade. Né? Então, por exemplo, o que aconteceu na Índia, né? O que acontecia na China e na Índia. No século XIX, no final do século XIX, nos anos 10, nos anos 20, até 1940, na Índia, você teve quebras de chuva, né? Períodos de estiagem muito grandes, e a pessoa, como não tinha nenhuma segurança hídrica, de repente, você ficava alguns meses a mais sem água, morria 3 milhões de pessoas, 4 milhões de pessoas. Né? E a grande fome de Bengala, se não me engano, de 1943, já aí faz pouco tempo, 4 milhões de pessoas mortas. Como que isso mudou? Quando a gente usou cimento, aço para se fazer concreto e fazer grandes represas e grandes canais, né? Como o canal Indira Gandhi na Índia. Na mesma coisa na China, né? Você tinha lá tem uma morte em 1910, se não me engano, muita gente. Quando a gente começou a usar essas maravilhas tecnológicas, né? Para fazer barragens, para guardar água para uma eventual seca ou para proteger inundações, de repente as pessoas pararam de morrer aos milhões. Né? Tem uma pesquisa que mostra, olha, o clima na Índia, aquelas secas que tinham lá no século XIX, que tinham no século XX, ainda acontecem hoje. Mas hoje ninguém mais morre por causa delas. E daí eu pergunto assim, então os indianos, é uma provocação, né? Uhum. Os indianos, então, se salvaram por causa de maravilhas tecnológicas feitas pelos países ricos. Então, será que eles não deveriam pagar gratificações aos países ricos por tantas mortes que foram evitadas, né? Por tantas vidas salvas? Daí, eu mesmo respondo, não, velho, não, isso deixa disso, entendeu? Vamos parar com esse negócio de gratificação, de reparação. Mas só para a gente ver como esse viés moralista, assim, né? Acho que eu tenho um capítulo do livro que é sobre como os ambientalistas pensam, né? Acho que faltou falar um pouco mais sobre isso, né? Essa ideia de que existem pessoas más que querem nos corromper, né? Que é uma visão um pouco conspiratória, né, cara? De que eles querem prejudicar o mundo. Cara, o empresário quer ajudar as pessoas. Atender uma demanda, atender uma necessidade, atender o cliente, né? Que no fim são as pessoas. Claro, ele quer ganhar dinheiro no bolso. Sem né? dúvida, Às vezes ele quer viciar alguém em jogo. Mas a maneira de ganhar dinheiro é atendendo uma demanda que está ali, né? Sim. É como o empresário ganha dinheiro. Não, interessante, nesse ponto que você acabou de comentar, você faz o gancho para a questão dos ambientalistas, né? E a gente sabe que
tem um perfil aí, né? E você aborda isso em um dos capítulos do livro sobre esse perfil do ambientalista que a gente está acostumado a ver falando sobre o tema. E aí eu queria que você falasse sobre isso, abordasse esse tema, qual é esse perfil, e também já engatar uma outra pergunta aqui que está relacionada, que é o fato de você ter esse tema sendo apropriado por um grupo, normalmente progressistas ou pessoas de esquerda, e pessoas de outro espectro político, liberais, conservadores, enfim, de certa forma, por um tempo se afastando, e até um movimento que parece estar acontecendo agora de voltar a debater o tema, de tentar Sim. participar das soluções, de participar do debate, de se mostrar também interessado na temática e não deixar esse tema ser dominado exclusivamente por um campo aí no debate de ideias. Beleza, vamos lá, vamos lá. Pois é, eu falo vários traços, né, vários vieses, assim. Claro que eu estou sendo injusto, né, com todos os ambientalistas. Um amigo meu, ele toda hora pega no meu pé, não, mas aquele cara não é assim, você tá... Claro que eu montei um espantalho, né, deve ser ali 95%, né, dos ambientalistas, não todos. Mas tem muita gente pró-mercado, tem fundos e tal, enfim. Mas, por exemplo, cara, um viés muito comum é o fascínio com o que é natural. Né? O Taleb, né, lá nos livros dele, no Antifrágil, ele fala da ideia do neuro. Né? Qualquer coisa, assim, o pessoal quer botar uma palavra que deixar ela mais bonita, você coloca neuro na frente. Né? Então tem economia, neuroeconomia. Pô, fica muito melhor. Né? E psicologia, neuropsicologia, neuromarketing. Né? É o mesmo marketing de sempre, mas agora soa muito mais bonito. Né? E parece que a mesma coisa acontece com o termo bio. Né? Eu coloco bio na frente, economia, bioeconomia. Tem bioneuropsicologia, sabe? Né? Fica mais vistoso, assim, puxa, bio, né? E às vezes é a mesma coisa. E o que isso mostra? Né? Que tem um fascínio do ambientalista com aquilo que é natural, né? Que é sustentável não, que é artesanal. Se você colocar, pessoal que está assistindo aí, coloca sustentabilidade no Google Images, vai aparecer a maldita mãozinha com uma planta na mão, assim, né? Que para mim é o símbolo de sustentabilidade. Mas se você pensar bem, nem sempre isso é sustentável. Né? Um bairro com casas espalhadas, cheias de jardim, telhado verde e tal, espalhadas por um terreno enorme, um bairro enorme, né? Com pouca densidade, ele exige mais trânsito, mais obra de infraestrutura, mais asfalto, gasta mais energia do que as pessoas andam muito menos a pé, né, do que, sei lá, o Copan, né, o bloco de concreto como o Copan, que as pessoas andam de elevador ou de escada, elas andam a pé pela calçada com muito menos energia, né, gastando muito menos gasolina. Quando se dobra a densidade de uma cidade, as emissões de carbono por pessoa, né, a densidade é a quantidade de pessoas numa área, né? Quando você dobra, as emissões de carbono caem 40%. Então, às vezes, um prédio, né, como a gente está aqui no Conjunto Nacional, é muito mais sustentável do que casinhas verdes espalhadas. Né? Um problema grave, até a minha avó morreu disso, cara, tem uma história legal sobre isso, mas o fogão a lenha, eu adoro fogão a lenha, acho super charmoso, lareira e tal, mas essa energia natural, ela é muito ruim para vias aéreas, né? Causa câncer das vias aéreas e tal. É muito mais poluidora que, digamos, um fogão elétrico, né? Ou um fogão a gás. Melhor ainda, um fogão movido a energia nuclear, entendeu? E então tem esse viés, né? Aquilo que é artificial não parece natural, não parece sustentável. E eu sigo muito o que dizem os ecomodernistas, né? Um pessoal que tenta abordar com mais otimismo, com mais armas do mercado o meio ambiente, que fala o seguinte, olha, sustentável é aquilo que faz a gente ter mais conforto, produzir mais, causando menos impacto e usando menos recursos, enfim, causando menos impacto. Nesse ponto de vista, um prédio pode ser mais sustentável que a mesma quantidade de apartamentos espalhados. A energia nuclear é mais sustentável que o fogão a lenha. E o trator, o pesticida, o fertilizante, o transgênico são, na verdade, mais sustentáveis que a agricultura, feita de modo artesanal e com orgânicos e tal. Né? Então, esse é o ponto que eu acho que a gente tem que mudar. Né? Parece que agora os ambientalistas
alguns deles, eles abandonaram o termo sustentável e a moda agora é regenerativo, né? Porque parece que eles perderam o debate sobre o que é sustentável e resolveram fugir para um outro termo, entendeu? Tá nessa linha, assim. E sobre esse movimento dos Sim. liberais conservadores participando do debate ou tendo ficado muito tempo longe do debate ou deixando ele ser dominado pelo campo progressista? Pois é, então, o meio ambiente, ele está, acho que como outros pontos da cultura identitária, né, ele se represou, se abrigou numa trincheira e começou a jogar qualquer pessoa na trincheira oposta. Essas pessoas acabaram ficando ressentidas, né? Pô, se eu sou culpado por tudo, então tá. Então você é um chato, né? Todo mundo fala lá do ambientalista melancia, né? Aquele que é vermelho por dentro e verde por fora e tal. Mas as consequências disso são menos faladas. Então, por causa dessa tendência a ser contra o capitalismo e tal, o ambientalista ele se concentra muito em, por exemplo, danos ambientais causados por empresas, que acontece, né? Brumadinho e tal. A gente toda hora tem empresa aí poluidora que precisa seguir regras, é claro. Mas ele não se entusiasma com soluções que passam pelo lucro de empresas. Né? Então, um grande prédio super alto na Rebouças, isso aí as empresas vão ganhar muito dinheiro, os incorporadores. Então, o cara é contra. Né? Irracionalmente, ele é contra. E grandes negócios, né, fazendas que são feitas com fundos de investimentos na Bolsa de Valores, não, sou contra. Mas para o meio ambiente é bom ou ruim? Né? Acho que um terceiro efeito disso é que esse personagem ele está tão radicalizado, né? Ele está acusando as pessoas de tudo, ele está tão no extremo que ele está prejudicando a própria pauta. Né? A Greta Thunberg acho que é um exemplo disso, né? Aquele how dare you dela, né? Como foi arrogante aquilo, como ousam. Né? Como ousam vocês comprarem cimento para se protegerem do clima? Né? Ou produzir mais alimento para alimentar uma população crescente, né? Utilizar mais tecnologia para produzir mais alimento, viabilizar uma nutrição melhor para a humanidade. Como vocês ousam fazer como isso? Ousam, né? E acaba causando, então, o estrago que a Greta Thunberg fez para a pauta ambiental é muito grande. E hoje eu vejo, assim, dando entrevistas, circulando em meios da direita, né, entre liberais e conservadores, meio que um cinismo, assim, não gosto desse papo de meio ambiente. Cara, na real, o meio ambiente, o ambientalismo no Brasil surgiu com o movimento conservador, né? Mesmo na Europa, no século XIX e tal. Os integralistas lá, o pessoal... O meio ambiente no Brasil era uma coisa meio misturada a movimento escoteiro no começo. Né? Todo mundo quer salvar a natureza, quer proteger. Eu fui para o Mato Grosso e vi lá... Gente, nessa área aqui eu podia plantar, mas eu resolvi deixar para a gente proteger. A gente vai fazer aqui um parque e tal. Né? E o Papa mesmo, esse novo Papa, escreveu uma carta que eu achei muito interessante. Cara, as criaturas salvam... As criaturas humanas protegem as outras criaturas. Então, ninguém quer passar de qualquer forma, né, em cima quer ultrapassar, esmagar o meio ambiente. Né? É urgente. Se os ambientalistas estão mesmo preocupados com a pauta, eles deveriam lidar com essa imagem. Né? O ambientalismo está sendo visto como uma coisa de elites urbanas imposta sobre pessoas pobres. Né? Na Alemanha isso ficou claríssimo. Na Alemanha, assim, a pauta ambiental era o país onde a pauta ambiental era mais forte. E na última eleição, o AfD, lá, né, o partido, ganhou com mensagens anti-ambientalistas. Então, o Partido Verde muito nichado e muito nessa característica de elites urbanas. Né? E misturado a outras pautas woke e tal, né? Então, é urgente para salvar o próprio movimento. E no Brasil tem movimentos que já entenderam isso. Né? A Morada Comum, por exemplo, que está tentando se aproximar aí de grupos como pecuaristas, evangélicos, conservadores, liberais, está tentando olhar isso de outra forma. E, para mim, é esse o caminho. Né? Se a gente olhar, estou falando demais aqui, mas, na verdade, isso é uma questão de toda a cultura identitária. Né? Você pega, por exemplo, o Martin Luther King. Cara, o Martin Luther King era um gênio. Né? Ele apelava na luta contra o racismo aos valores da fundação dos Estados Unidos.
né? A de que você merece ter a vida que você quer, que você deve ser tratado de forma igual, que você, né, que a gente tem que cuidar das nossas crianças, né? Ele cita valores cristãos. E, de repente, a nova onda de movimento negro, ela parece que ela recusa o Martin Luther King. E ela, em vez de achar valores comuns entre brancos e negros, ela tenta jogar todos os brancos como inimigos, né? E uma coisa parecida, eu acho que aconteceu no ambientalismo, e ela precisa agora de um Martin Luther King, né? Vamos tentar achar os valores comuns. Alguém, né, que cria pontes e não derruba pontes. E né? não queima as pontes. Exato. Eu acho que o mais emblemático é aquele discurso "Eu tenho um sonho", né, do Martin Luther King, que ele fala: olha, eu quero que as minhas filhas, o meu sonho é que as minhas filhas sejam julgadas pela força do seu caráter e não pela cor da sua pele. E isso serve para serve para uma família negra, mas serve para uma família asiática, serve para uma família indígena, serve para uma família branca, enfim, não interessa. O que interessa é que ele seja julgado pela força do seu caráter. O Martin Luther King hoje seria chamado de extrema-direita. E é uma mensagem universal, né? A mensagem dele é uma mensagem universal. E por isso tão poderosa também, né? É interessante isso, mas de fato, acho que tem aí um caminho para, se você de fato acredita e quer que a pauta avance, procure construir pontes, não colocá-las abaixo, né? Eu acho que muitas vezes quando você tem um discurso de raiva, de estabelecer o inimigo, como, né, você deu o exemplo da Greta, você acaba afastando em vez de aproximar. Eu acho que o nosso desafio é aproximar, né? A gente ter convergência. Não é simples de fazer, nem sempre é o que dá mais like ou ibope, porque você tem um inimigo, tem uma função também no debate público, né? Muitas vezes é útil para determinadas pessoas, mas não me parece que seja o que faz a gente, de fato, avançar, né? Total. Um outro ponto que eu queria trazer aqui, e esse é super debatido, está na capa do livro, inclusive, depois a gente vai mostrar o livro aqui no final, que é talvez um dos exemplos mais polêmicos que você traz, que é do canudinho, né? O canudinho e a sacola de papel, que tem essa imagem de que ajuda o meio ambiente. Todo mundo se irrita na hora que vai no restaurante e vem um canudinho de papel, mas tem essa imagem que não, eu estou fazendo aqui um bem para a sociedade, um bem para o meio ambiente. É isso mesmo? Não, pois cara, isso eu estou há um tempão já falando sobre isso, que pessoal, geralmente a gente pensa no lixo, né? Então o lixo plástico se degrada mais devagar e o lixo, ao contrário do papel, que é biodegradável, né? Mas tem várias questões sobre isso. A primeira é o seguinte, cara, olha que louco. Em São Paulo, por exemplo, o Bruno Covas ele sancionou uma lei dizendo que as lanchonetes só podem fornecer materiais descartáveis biodegradáveis. Então você tem lá papel, canudinho de papel, madeira e o plástico com um aditivo, né? Agora se coloca um pequeno aditivo que aumenta a degradação, intensifica a degradação do plástico. Mas para que isso? Veja bem, 95%, quase todo o lixo de São Paulo vai para aterro sanitário. E aterro sanitário não degrada as coisas. Para as coisas apodrecerem, elas precisam de luz e de ar. É claro que você tem aí o apodrecimento, a degradação anaeróbica, né, que gera metano. Né? Os aterros eles até captam metano e tal. Mas, na verdade, dentro do aterro, a biodegradação ela se dificulta muito. Né? Tem pesquisas que abriram aterros sanitários de 30, 40 anos atrás e a pessoa consegue, tem vídeo disso, né? A pessoa pega um jornal, ela consegue ler o jornal, ver a data do jornal. Você vê assim, um brócolis, um alface, consegue ver a cabeça do alface. Então, qual é o sentido de você obrigar que as coisas sejam biodegradáveis e depois levá-las todas para um lugar que mumifica as coisas, entendeu? Elas meio que se mumificam, elas não se degradam. Pô, alguém se decida o que é melhor fazer, entendeu? Mas, enfim, essa é uma questão. A outra é que, quando a gente, como eu estava dizendo, né? O pessoal olha geralmente só para o impacto depois que eu uso, né? Ali o túmulo, né? Mas para a gente analisar se uma coisa é mais sustentável ou não, a gente tem que pensar desde o berço até o túmulo. Então, desde quando as matérias-primas foram criadas, foram feitas, todo o processo de fabricação, de transporte, até o descarte. E quando a gente olha tudo isso, o plástico é muito mais sustentável, mas é muito mais. Né? Isso assim, cara, tem
análise de ciclo de vida, né? Um documento chatíssimo que fala sobre isso. Você tem análise de ciclo de vida da ONU, do governo da Inglaterra, do governo da Dinamarca, da McKinsey, a consultoria, tem várias do Brasil, e todas elas falam, olha, como o plástico ele é um subproduto do petróleo, né? Uma coisa que ia ser descartada, ele é super abundante, ele é muito menos... o impacto da matéria-prima é muito menor que do papel, que você precisa devastar uma área, plantar madeira, depois cortar essa madeira, uma indústria química pesada, assim como a do plástico também, para transformar em papel. E tem a questão do transporte, né? Uma sacola de mercado, de papel, ela pesa, sei lá, 8 vezes mais que a de plástico. Então, num caminhão de sacola de plástico, para você carregar o mesmo número de sacola de papel, você precisaria de 6, 7 outros caminhões que emitem carbono, que emitem microplástico pelos pneus, que tem mais estrada, mais buraco, mais manutenção e tudo isso. Então, da onde que as pessoas acharam? Eu tenho uma raiva de sacola de papel, velho, que você não, mais que de canudinho, na verdade. E o canudinho é a mesma coisa, né? Daí fizeram alguns estudos assim, mas e se o canudinho entrar, se for despejado no mar? Digamos que você está lá em BC, você tem um bar flutuante lá em BC, caixadaço, né, que o pessoal chama. Daí o pessoal está bêbado, está ventando e não está nem ligando para os canudinhos. Cara, se você é o dono do bar, evita dar canudo, pronto. Mas não vá submeter as pessoas a esse sadismo, a esse sofrimento de usar um canudinho de papel. E quando você tem criança pequena é pior, porque daí eles ficam brincando com o canudinho, quando você vê rapidinho já está inutilizado. Assim, você tem que pegar outro e pegar outro. E às vezes, em vez de você usar um canudinho só de plástico, você usa 3 ou 4. E pior, ele vem às vezes embalado em plástico. Exato, também tem isso. Tem isso. E daí o que eu falo também no livro é que tem um outro lado dessa história que a gente não sabe, né? Que é claro que sim, que lixo plástico é um problema. Né? Lixo no mar é uma coisa grave, a gente tem que cuidar do lixo. Né? É coisa de adulto de jogar lixo no lixo. Mas os estudos mostraram assim, supuseram, né? Não, digamos que 20% dos canudos vão parar no mar. O de papel, ele mesmo sendo biodegradável, ele também causa uma poluição no mar. Né? E mesmo considerando que essa quantidade altíssima de 20% caísse no mar, uma pesquisa do Brasil concluiu que os de plástico são melhores, né, para o meio ambiente. Então pode usar canudo de plástico sem culpa, só jogue no lixo depois, tá tudo bem. Sem dor na consciência. Porque às vezes parece que é só uma forma das pessoas se sentirem melhor, né? Também tem isso. Não é realmente o impacto, é uma forma de se sentir melhor, porque você não olha, como você colocou, a cadeia como um todo, né? Então eu não estou vendo os 7 caminhões ou quantos caminhões preciso trazer a sacola de papel e tudo o que gera de emissão de carbono. Mas eu me sinto bem porque eu acho que ali está a sacolinha de papel e tal, ela vai ser absorvida pelo meio ambiente mais fácil, enfim. Isso acontece também naquela... Você está ali em casa, daí você pega o papelão da pizza, lá, a caixa da pizza, e, vou jogar no lixo normal. Quando você joga no reciclável, você se sente bem, né? O pessoal chama isso de wish cycling, né? Eu quero acreditar que isso vai ser reciclado, né? Mas muitas vezes não é, né? É ilusório. E uma coisa legal também para falar, já que a gente está falando de lixo, em São Paulo está uma polêmica enorme sobre lixão, né? Sobre aterro sanitário. Vão ter que devastar uma área, derrubar algumas árvores para se criar um novo aterro sanitário. Em Curitiba também tem uma polêmica parecida. E uma informação uma opinião que me chamou bastante atenção é da Hannah Ritchie, que é a pesquisadora-chefe daquele site A World in Data, que é a pesquisadora de Oxford também, né? E ela fala, olha, a gente não precisa ter tanta culpa assim e achar que o aterro sanitário é uma coisa tão grave. Né? O aterro sanitário é uma solução subótima, claro, mas ok, se ele for bem construído, né? Evitando que tenha contaminação, como são os das grandes cidades, mesmo do Brasil, não tem problema, né? Tem a captação de metano depois da biodegradação anaeróbica. É uma solução barata e depois você pode fazer um parque em cima. Então aqui na Raposo Tavares existe o Parque Raposo Tavares, que era um lixão.
né? Você pode crescer árvores depois. Em Nova York, o maior lixão do mundo, não era aterro sanitário do mundo, né? Lixão é o irregular. O maior aterro sanitário do mundo, que já foi o maior do mundo em Nova York, até recebeu os escombros do 11 de setembro, hoje está se transformando num santuário ecológico, né? Então, aí acho que é outro tabu, né? Nossa, aterro sanitário, meu Deus, o lixo. Não vai acontecer muita coisa, né? Tudo bem, assim, ninguém precisa, bem feito, com engenharia e tal, ele é uma solução aceitável assim, para o lixo. E aí, quanto mais tecnologia você tiver também, quanto mais você vai gerir melhor esses aterros também, vai ter soluções, vai poder fazer um aproveitamento posterior, né, daquele ambiente, enfim. Uma outra pergunta que eu queria te fazer aqui é sobre... A gente falou dos ambientalistas, mas tem as ONGs também, né? Então eu queria tratar um pouquinho das ONGs e tem também uma provocação que você faz, que é os índios que odeiam ONGs que defendem índios, ou que se dizem defensoras dos índios, né? Então conta um pouquinho sobre essas ONGs que trabalham com essa pauta de meio ambiente, o que você encontrou, enfim, os achados da pesquisa para o livro, e esse recorte aí dos índios também. Tá. Vamos lá, isso tem muita coisa, cara, tem muita coisa. Tem toda uma parte de alarmismo também climático que a gente tem que entrar, mas... então, passei eu dei uma boa corrida, né, para escrever o livro, dei uma boa percorrida pelo Mato Grosso, né, passei uns dias lá no Xingu e tal. Depois conversei por telefone com índios da Cabeça do Cachorro, lá de Roraima, cara, de diversos, certamente mais de 20 líderes indígenas. E o que me deixou surpreso é que eles odeiam ambientalistas, odeiam ONG, cara. Mas eles, assim, odeiam de falar assim, não pode nem aparecer aqui pela frente que eu já mando correr, sabe? E por quê, né? E esse é um personagem que a gente precisa mostrar mais no Brasil. Quando a gente vê aí a COP30, as reuniões aí climáticas que toda hora tem em Brasília e tal, sempre aparece o índio que fala o que o branco quer ouvir, o branco ambientalista quer ouvir, né? Que somos guardiões da floresta, precisamos de recursos e tal. Tem muito índio, uma quantidade crescente de índios que não estão contentes em continuar vivendo como estavam em 1500, com esse papel de guardião da floresta. Claro que existe diversidade de opinião entre eles, assim como entre qualquer grupo, né? Então, eu conversei com pessoas que dizem assim, olha, eu quero manter minhas tradições, algumas delas, quero, mas eu também quero ter meu carro para levar meu sobrinho no hospital, se ele for picado por uma cobra, em menos de 2 horas. Né? Eu quero fazer faculdade, quero mostrar para minha família outras culturas. Né? O ambientalista costuma gostar daquela ideia de lugar de fala. Né? Então, você não pode falar sobre isso porque você é branco, só a pessoa tem que decidir sobre si própria. Mas, por alguma razão misteriosa, isso não vale para a Amazônia, para os índios. Entendeu? Nos índios, daí o cara não pode decidir sobre si próprio, quem decide é o ambientalista de São Paulo, da Vila Madalena. Né? Então, por que a gente não deixa, principalmente na questão da mineração, por exemplo? A mineração hoje no Brasil é o pior dos mundos. Né? Você tem... Como ela acontece... Eu digo no livro, olha, a questão não é decidir se vai ter mineração em terras indígenas, vai ter garimpo em terras indígenas ou não. Ela já acontece há 40 anos, vai continuar acontecendo. A questão é se a gente quer que ela seja com regras ou com fuzis. Né? Hoje em dia o que acontece? O garimpeiro ele paga um dinheiro para o cacique meio que fazer uma vista grossa, ele vai numa região distante do povoado, né, mas dentro da terra indígena, e ninguém sabe o que ele está fazendo lá. O garimpeiro, o cacique fica olhando de longe. Esse cacique não divide, nem sempre divide o dinheiro igualmente entre a tribo, então o pessoal continua miserável. Os meninos viram mendigos nos garimpos, as meninas se prostituem nos garimpos. Não tem nenhuma preocupação ESG, né, de meio ambiente. Não, o cara já é um criminoso, ele vai ter uma preocupação ambiental, seguir alguma regra? Não. Né? Então, cara, é o pior. Assim, e a gente tem que parar de insistir nesse modelo de repressão. Né? É melhor tentar aceitar que vai acontecer e a gente vai tentar que aconteça da melhor forma. Né? E esse é um clamor assim, que a gente tem que entender.
Tem tribos que não querem ter, tem povos que não querem ter mineração. Tá ótimo, não precisa. Mas deixa aquelas que querem ter. A gente podia ter empresas indígenas com ação na bolsa. Né? O Canadá, os grupos indígenas do Canadá têm 450 acordos de mineração. Estão entre os mais ricos do Canadá. Na Austrália, a mesma coisa. Né? E por que a gente não deixa... Por uma simples mudança de legislação, a gente podia ter os índios, que hoje são miseráveis, passar, de repente, para ser o grupo mais rico da população brasileira. Né? E a maioria deles. Então, é preciso deixar que isso aconteça. Mas eu me perdi do que a gente estava falando. Das ONGs. Né? E daí muitos índios, eles veem essas ONGs que ficam querendo impor para eles o modo tradicional e tal, como uma camisa de força. Né? Eles acham que é muito autoritário isso. Não são todas as ONGs. Né? Tem ONGs evangélicas que prestam grande ajuda, mesmo ONGs de ambientalistas que pregam muita ajuda, que prestam muita ajuda, mas principalmente o Instituto Socioambiental. Né? Ela atua quase como um Estado nas terras indígenas, e o pessoal tem assim um ressentimento enorme, né? Tem um paternalismo, né? Uma tomada de decisão pelo outro, assim, né? E uma idealização também, né? Não, ele tem uma vida maravilhosa ali na floresta e a gente não pode, o homem branco, trazer todas aquelas tentações e todos os erros da civilização ocidental para essa comunidade, que é uma comunidade que vive essa vida idealizada. Quando a gente sabe que, claro, tem muitas coisas maravilhosas da cultura e da maneira como essas pessoas vivem, mas também tem muitas dificuldades, né? Como você falou, poxa, se uma cobra morde, como é que é o acesso para chegar no antídoto, né? Se está com algum problema de saúde mais grave também, qual é o tipo de cuidado, de alternativa de tratamento que aquela pessoa vai ter, né? Facilidades que hoje a sociedade ocidental tem, muitas vezes essas comunidades que estão mais distantes não têm. E aí, tudo bem se ela quiser viver dessa forma, distante da civilização como a gente conhece, o padrão, né, no Brasil ou no mundo ocidental. Mas se ela quiser viver, se ela quiser ter acesso a isso, se ela quiser ter acesso a mais recurso financeiro e poder gerir esse recurso da maneira que ela achar mais adequado, somos nós que vamos dizer que ela não pode, ou a maneira como ela vai gastar o dinheiro dela, ou que ela vai procurar uma vida melhor para os filhos, para a família? Total. Não, e muita gente reclama, né? Acha hipocrisia aquele índio que tem uma caminhonete, né? Que é o que mais tem na Amazônia, né? Eu acho ótimo, cara. Acho ótimo. O cara, ele tem as tradições dele, porque né, à tarde ele faz um ritual, no final da tarde, depois ele pega a caminhonete e vai para a faculdade privada estudar. Vai para a faculdade particular. E se o dinheiro é bem usado, foi obtido honestamente, tá ótimo, entendeu? Né? E isso está acontecendo, né? Tem a história dos parecis no Mato Grosso, que agora, essa semana até, eles conseguiram, depois de 16 anos de briga judicial, com o IBAMA, com vários setores, eles conseguiram a licença para plantar, né? Uma licença definitiva. Eles não conseguiam vender a produção deles porque não tinha legalização e tal, vender para grandes mercados, né? E com os índios que eu conversei, não sei se você sabe a história dos parecis, né? Eles são os índios ali do oeste do Mato Grosso, perto de Cuiabá, assim, indo para o oeste, que eles plantam em 20 mil hectares, se não me engano, que é 1,7% do território deles. Então, e eles já levaram multas milionárias do IBAMA, porque estavam usando transgênico. E eles passavam fome 20 anos atrás. Aí alguns foram trabalhar em fazendas, aprenderam a mexer em colheitadeira, levaram a colheitadeira para a terra deles, e daí foi uma perseguição judicial incrível e tal, até que agora, depois de tanto tempo, conseguiram. E com os índios que eu conversei, todo mundo, cara, quero ser igual aos parecis, sabe? Daí, claro, tem que proteger uma área, mas deixa produzir um pouco mais, pelo menos, né? E é bem interessante, assim, cara. O índio que quer empreender, entendeu? Que é liberal, assim. O que eu vi muito entre os indígenas que eu conversei é um discurso, assim, Adam Smith, assim, sabe, cara? Meu irmão, não é bem Adam Smith, né? De, olha, eu quero
não quero depender do governo, entendeu? Eu quero ganhar o meu próprio dinheiro, sabe? O índio hoje ele é visto ou como um parasita ou como um coitado. E você tem ali o cara que, eu quero ganhar meu dinheiro. Isso já está acontecendo, velho. É a dignidade da liberdade e da independência. Né? Do florescimento, assim, né? Isso é muito legal. Você anda nas cidades ao redor do Xingu, assim, tipo Paranatinga, na fronteira agrícola ali, né? Canarana, Querência, Paranatinga, no Mato Grosso. E na padaria, a caixa do mercado é indígena. Você vê um cara comendo um bolo, tomando um café, também é indígena. No Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, eu falo assim que na história do Brasil não existia só aquele índio que morreu, né, que morreu por causa de doenças ou que foi assassinado, né? Também tinha o índio que naturalmente, espontaneamente chegava na cidade e falava: eu quero trabalhar, quero participar da cultura de vocês. Isso ainda acontece hoje. Eu conversei com um professor indígena que ele me falou: cara, dia de semana você não encontra mais ninguém na aldeia. Está todo mundo trabalhando na fazenda, trabalhando na cidade. Ainda mais o Mato Grosso tem uma falta de funcionários, tá cheio de vaga de trabalho, né? E daí acaba que a pessoa perde totalmente a sua cultura, entendeu? Abandona a aldeia. Será que é isso que os ambientalistas que tanto defendem a cultura tradicional querem, né? E um outro ponto que eu queria te perguntar aqui é sobre... Você trouxe vários números, vários dados, e o livro é muito rico também em função disso, né? Você traz muitos... informações, dados que muitas vezes a gente não vê no noticiário, não são aqueles que são mais propagados, e até no início do livro você faz um questionário ali para ver o grau de conhecimento das pessoas ou se elas acertam ali pelo conhecimento que elas têm no momento algumas tendências ou alguns movimentos, né? Como por exemplo, você também comentou antes, o número de pessoas que morrem por desastres ambientais, né? Me parece que a tendência, até por o efeito de hoje você ter tudo sendo filmado e transmitido em tempo real, é achar que tem mais do que efetivamente tem, né? De desastres ou de pessoas morrendo em função desses desastres. Fala um pouquinho sobre essa questão dos dados, das evidências, né? E desses pontos interessantes aí que o livro tá recheado. Uhum. Pois é, isso é sempre uma polêmica, né? Porque eu tinha até um amigo meu que trabalhava na Exame, que a regra na Exame era assim: o jornalista não sabe fazer conta. O jornalista não mexe com números, né? Para você evitar que você erre, você sempre chama alguém para fazer, chama um especialista, né? Baseie-se em especialistas. Então é a postura que eu tento adotar, né? Eu não sei nada sobre o clima, eu sou um jornalista que fala às vezes sobre a história do Brasil, sobre Israel, sei lá, sobre meio ambiente. Então eu vou nas fontes. Em quais fontes? Eu posso pegar tanto o cara de ultradireita, adorador do Putin, que fala que não existe aquecimento global, ou tanto a Greta Thunberg, né? Cara, as fontes que eu usei são principalmente estudos que saíram em grandes revistas, na Nature, na Science, e o IPCC. Né? Aí entra um mito assim, de achar que a ciência climática ela é totalmente apocalíptica, né? E é curioso, cara, como a maior parte dos estudos que dão uma versão menos alarmista e tal, eles não chegam na imprensa. Né? Então, existe um filtro, um funil assim, de estudos bem interessante. E é curioso como o IPCC, até se a gente puder depois botar uma tabela aqui, é curioso como o próprio IPCC ele não valida todo esse... Por exemplo, a ideia de que os extremos estão aumentando, né? Os eventos climáticos extremos estão aumentando. Essa aqui é a tabela do relatório do IPCC. Uhum. Então, a gente tem aqui, em azul que está aumentando e em laranja que está diminuindo. Ondas de calor estão aumentando. Ondas de frio estão diminuindo. Mais inundações, seca, tempo propício a queimadas, furacões, nada disso está aumentando. Não vai ter aumento em 2050, isso no pior cenário mais otimista, e não vai ter aumento em 2100. Né? E na maioria dos eventos, claro que a temperatura do oceano está aumentando, a acidez do oceano deve aumentar. E, cara, isso me deixou muito surpreso, né? Como que a gente não sabia disso? Né? Para mim é dado e estabelecido de que os eventos extremos estão todos aumentando. E aí eu descobri, a gente falando aqui de ONGs de novo, né?
que existe, acho que esse é um capítulo bem com um tom de denúncia assim, do livro, né? Que, cara, existe uma indústria do alarmismo climático. Parece meio conspiratório isso, né? Talvez seja um pouco, né? Mas é um ambiente em que todo mundo lucra validando o alarmismo do outro. Né? Então, o ambiente da COP, por exemplo, né? Lá de ONGs do clima. O pessoal, geralmente, da COP, as pessoas reclamam do lobby da indústria de gás e óleo, de óleo e gás, das empresas todas que vão lá fazer lobby e tal. Mas o maior lobby que existe nas COPs é o das ONGs, que ficam tentando atrair dinheiro dos fundos climáticos que a maioria deles só podem ser destinados a ONGs. Pô, daí cadê o conflito de interesses? Né? Tem um conflito de interesses aí também. E daí, por exemplo, tem uma organização chamada Climate Central, dos Estados Unidos, uma ONG que ganha dinheiro de vários fundos, do fundo do Bezos, e eles pedem doações no site sempre baseados num pretexto climático. Né? Então, assim, o mundo sofre uma grande ameaça, doe agora $20 para a nossa campanha. Nesse ponto de vista, quanto mais você convencer as pessoas de que nós estamos vivendo uma grande ameaça, mais fundos você recebe. Claro. Né? O objetivo dessa ONG, a missão deles é impactar jornalistas. Né? Então, quanto mais notícias eles conseguem emplacar nos jornais, mais dinheiro eles ganham, mais reconhecimento, né? O trabalho deles é bem feito. E daí, cara, acaba que esse pessoal faz pesquisas que são fraudes, assim, são muito próximas da fraude. Por exemplo, estou falando muito? Posso ir contando? Não, pode contar. Daqui a pouquinho a gente vai encerrar em função do tempo, mas finaliza aí a resposta. Nossa, meio-dia e 47. E depois eu tenho uma última aqui para a gente encerrar a conversa. Por exemplo, saiu no fim do ano passado, vários jornais brasileiros vários jornais gringos. Assim, foi o estudo mais citado no mundo aquela semana, dizendo que o Instituto de Pesquisa Climate Central, que na verdade para mim não é um instituto de pesquisa, é um instituto de ativismo, ele concluiu que os furacões, por causa do aquecimento global, estão mais intensos. Né? Eles passaram uma categoria, estão mais fortes. E o IPCC não fala isso. Né? O IPCC, várias outras pessoas, como assim? Né? Alguns cientistas estranharam de onde veio essa conclusão tão forte, né? sobre furacões. O que acontece? A mudança climática ela atua em furacões de formas contraditórias, ambivalentes. Então, para existir um furacão, uma tempestade tropical e tal, um ciclone tropical, você precisa de água quente. Então, as águas estão ficando mais quentes, então isso está fortalecendo os furacões. Mas você também precisa de uma coluna de ar que sopre na mesma direção, dependendo da altura. Né? Então, se você tiver essa coluna de ar, o furacão se forma. O problema é que o aquecimento global ele bagunça os ventos. Então, de um lado, ele ajuda o furacão, de outro, ele atrapalha a formação de furacão. Por isso que o IPCC não projeta aumento de frequência nem de intensidade de furacões. Daí foram ver, mas como é que esse estudo que foi para todos os jornais foi feito? Olha o que eles fizeram. Eles tiraram as variáveis que diminuem os furacões e analisaram só aquelas que aumentam. Então, vamos analisar o aumento da temperatura do mar na formação de furacões. Obviamente que... Se você só fizesse recorte... Então tem um viés de escolha aí absurdo, né, cara? Que fala, cara, a gente analisou só aquilo que fortalece os furacões. E qual foi a conclusão? Fortalece os furacões, entendeu? Cara, e daí assim, cara, isso passa despercebido, velho. E a gente vê os jornais todos publicando, a inteligência artificial do Google lá, quando você coloca, ela fala, não, isso aí está mais forte e tal. E muitos pesquisadores do mainstream, não é nenhum maluco, nada, como o Patrick Brown, que é da Johns Hopkins, falam, cara, isso aqui cientificamente é muito fraco, entendeu? Isso me lembra aquele livro Factfulness, que trata dessas questões também de muito
as pessoas têm uma série de vieses e eles não se confirmam, assim, né? Ou porque vende mais a catástrofe, ou porque tem esses interesses, esses conflitos que muitas vezes não estão na superfície. Você tem que olhar um pouquinho mais a fundo para entender da onde vem a motivação. As pessoas acabam se interessando muitas vezes também psicologicamente, né? Em ter, chama atenção o desastre. Muitas vezes contar uma história bonita, uma história bacana de uma represa que foi construída e evitou aí secas e tal, não vende tanto quanto uma história de uma catástrofe que aconteceu, né? Então, acho que tem um tema bem interessante aí. Mas a gente poderia passar, acho que o dia inteiro batendo papo sobre esse tema e, como eu falei, o livro está cheio de histórias e cheio de dados para a gente explorar. Mas, em função do tempo aqui, eu vou encaminhar para a nossa última pergunta, que é a seguinte. Aí, quando você escreve os guias politicamente incorretos, né, e você tem dessa postura que você tem de desafiar consensos, de ser provocativo, você se coloca muito numa posição de sofrer ataques, inclusive, né? E aí a minha pergunta é nesse sentido, né? Por que é tão difícil discutir temas complexos hoje sem cair em rótulos e linchamentos morais, né? Sem até essa cultura de cancelamento, enfim. Uhum. Então, aqui também eu provoco, né, velho? Vou nos assuntos. Cara, parece que tem uma coisa meio religiosa, assim, meio de seita, né? Eu não tenho problema com religiões que se sabem como religiões, né? Que sabem que são religiões. Mas tem muito pensamento secular aí com vários componentes de religião, né? Principalmente a ideia de perseguir os hereges, né? Então, por exemplo, agora tem gente falando de os novos negacionistas. Eu me encaixo direitinho nesse termo, que é a gente que concorda que existe aquecimento global, que ele é causado por emissões de carbono, mas discorda que seus efeitos são tão perigosos e que a humanidade está numa ameaça e tudo isso. Cara, e que discorda, eu estava lendo uma matéria do UOL esse dia sobre isso, que não confia nos ambientalistas. Como assim, velho? Então agora eu sou obrigado a confiar nos ambientalistas, não, eu sou um novo negacionista, sabe? Então, na verdade, eu entrevistei aí o Bjorn Lomborg, por exemplo, que é o grande cético climático. Se você coloca negacionista climático no Google, vai aparecer o Bjorn Lomborg, né? Cara, esse cara ele é a favor de imposto sobre o carbono. É esse o malvadão? Sabe? E você vai vendo que essas pessoas são muito mais sensatas, né, do que você imagina. O Stephen Koonin, né, esse cara também aí chamado hoje de negacionista e tal, ele foi assessor climático do Obama, sabe? Dá aula na Universidade de Nova York. Esses são os negacionistas, né? O cara provavelmente seria a favor de um imposto. O outro, o Pielke Jr., dos Estados Unidos, ele escreveu um livro em defesa do imposto sobre carbono, né, que é uma forma de você, enfim, para eles de incentivar uma indústria mais livre de carbono e tal. E então acaba que esse rótulo, né, esses rótulos, eles funcionam como palavra herege, né, num ambiente religioso, de você não compartilha das nossas crenças, né, você precisa ser marcado e precisa ser cancelado. Cara, isso não ajuda o debate climático, ajuda, na verdade, a isolar os ambientalistas, né? Isolá-los num canto e perder credibilidade. Porque acaba que a gente vê cada vez mais que as previsões deles não se confirmam. Tem várias no livro, né, que eu falo um monte de tolices que se falaram e tal. E assim a sociedade acaba perdendo, os ambientalistas acabam perdendo a credibilidade, né? É muito pior para eles próprios. Maravilha. É verdade. E eu acho que entra e a gente volta naquele tema que a gente tratou no início do otimismo também com o futuro, né? Você comentou agora as catástrofes ou aquela visão alarmista já se está prometendo há muito tempo, né? E ela não acontece. Claro, tem pontos de cuidado, tem pontos que estão... Você referiu anteriormente ali o aquecimento dos oceanos, isso tem ponto de atenção, carbono na atmosfera, enfim. É evidente que a gente tem que estar atento, mas, ao mesmo tempo, o homem é muito... pródigo em achar soluções, especialmente quando o sapato aperta, né? Sim. Quando a coisa começa a ficar mais problemática ou realmente os efeitos serem muito negativos, a inventividade, a capacidade criativa do homem sempre busca uma alternativa. Eu sou também otimista, eu acredito demais e admiro demais tudo que o homem conquistou.
e eu quero que conquiste cada vez mais rápido e construa coisas maravilhosas aí para frente, né? Seja na biotecnologia, seja na ciência dos materiais, enfim, tantas outras coisas. Agora tem inteligência artificial chegando, tem tanta coisa para acontecer. Isso deixa a vida tão mais interessante, né? Tão mais estimulante. Então, acho que é muito bom quando a gente tem a possibilidade de debater os temas, provocar consensos, e que bom que você faz isso na sua série e nesse novo aqui sobre o meio ambiente. Então, eu queria te agradecer muito, Narlock, pelo bate-papo. Como eu falei antes, a gente poderia ficar aqui muito tempo falando a respeito de tudo que foi apontado no livro, mas também a gente não quer esgotar, porque o pessoal tem que ler, né? Vai ler, tem que ler. E a experiência de ler é diferente do que ouvir um bate-papo como esse. E realmente, como eu comentei no início, eu estou lendo e assim, devo acabar até o final da semana, porque a leitura é muito gostosa e muito instigante. Eu estou com o meu volume aqui, como eu comentei, já passei lá na livraria quando foi feito o lançamento. Então, obrigado de novo aí. Fica o convite para todo mundo para ler o Guia Politicamente Incorreto do Meio Ambiente. Concordar, discordar faz parte do jogo, mas eu acho que vale a pena dar uma olhada, porque realmente faz a gente, no mínimo, refletir bastante aí a respeito desses temas tão importantes. Beleza, obrigado. Quem quiser aí mandar mensagem, criticar ou elogiar, lá no Instagram, @LNarlock. Muito obrigado. Maravilha. Até a próxima, pessoal. Acompanhem nas redes aí. A gente vai ter, como a gente faz recorrentemente, né, os recortes nas nossas redes sociais, mas também o conteúdo completo desse episódio no nosso canal no YouTube e no Spotify. Obrigado e até a próxima.